Alegria, alegria, que prazer estar aqui. E com a doutora Núbia também, que hoje, na sua sabedoria, vai falar sobre silêncio. Silêncio na oração, silêncio na vida. Que tópico bonito. E a doutora Núbia é uma advogada formada, nos ajudou a fundar muitas fazendas do Senhor Jesus neste Brasil e muitas outras coisas. Damos cursos e para uma introdução de silêncio eu vou pegar a ideia de São Lucas, o médico que andava muito com São Pedro, como vocês sabem, e ele escreveu a Teófilos. Teófilos quer dizer você, amado de Deus. Mas por que estou escolhendo São Lucas? Porque São Lucas começa o seu evangelho no templo e termina no templo. Templo é um lugar de silêncio. Fala que a congregação, enquanto o sacerdote estava lá dentro, a congregação estava orando. Também Lucas, ele começa com mulheres, Isabel, de tribo de Arão, e termina com as mulheres ao pé da cruz e indo para a ressurreição depois. Então, a mulher é símbolo de silêncio. Ela sofre muito em silêncio, sem falar nada. Também, a mulher foi a primeira pessoa no começo do Evangelho e a última pessoa com Jesus na ressurreição. Doutora Núbia vai explanar silêncio em uma maneira inimitável que é dela. Doutora. Obrigada, Padre Haroldo. Bom dia para o senhor, bom dia, telespectadores. E existem muitos caminhos para a gente orar. Muitos. Cada um escolhe o seu caminho. Às vezes, no decorrer da vida, a gente muda 3, 4 vezes, ou 5, ou 10, não sei. O que nós vamos falar hoje, o caminho que nós vamos falar hoje, que é considerado pelos místicos um dos melhores, ou talvez o melhor, é o caminho do silêncio. E a gente vai explicar por que o silêncio. Havia um homem de negócios que se aproximou foi procurar um rei, ele, claro, tinha negócios, e ele foi falar com o mestre sobre o melhor caminho para a oração. E o nosso programa se chama Um Caminho para Deus. E acrescentamos nos dias de hoje. Porque conforme a época, conforme o modo que a oração também vai evoluindo nesse sentido de que é mais moderna, não é? E então o rei perguntou ao mestre qual a melhor maneira de meditar. Ele disse fazendo silêncio. Ele falou, mas como faz o silêncio? Pela meditação. E o que é a meditação? É o silêncio. E quando que a gente consegue o silêncio? Pela meditação, com o jogo de palavras. Então nós vamos podemos alcançar a Deus através do silêncio, que é considerado o melhor caminho para ele, o melhor. Existem outros caminhos que nós vamos tratar também nos próximos programas. O caminho da alegria, que é o que o Padre Haroldo gosta, né, Padre? E eu estava estudando sobre esse assunto, disse que o caminho da alegria é o caminho da fé. Quem tem fé tem alegria, porque sabe que o presente está nas mãos de Deus. Eu gostava muito de cantar uma canção que era assim, do meu passado Ele é o Senhor, do meu passado Ele é o Senhor. Estou desafinada hoje, bem resfriada. Mas, então, o Senhor, o nosso Deus é o Senhor do presente. Se temos fé, que tudo está nas mãos dEle, nós temos alegria. O futuro está nas mãos dEle, é alegria. O passado está nas mãos dEle, é alegria. Então, se nós depositamos tudo nas mãos de Deus, nós temos alegria. Mas voltando ao silêncio. Então, o silêncio é considerado o melhor caminho.
E como que a gente experimenta ou faz o silêncio e por que também o silêncio? É fácil dizer. A gente fecha os olhos e fica quietinho, sem se mexer, como nós já explicamos em programas anteriores, de preferência, porque qualquer movimento a gente se distrai. A nossa mente, ela parece com um macaco numa árvore. O macaco não para, pula para cá, pula para lá. E então, para ficar quietinho, a nossa mente fica mais concentrada, né? Ficamos em silêncio. E qual é a vantagem do silêncio? O silêncio, ele está, a gente diz que está além das palavras. O que quer dizer está além das palavras? As palavras muitas vezes não traduzem o que a gente quer. Um exemplo claro que vale a pena estudar logo no início do silêncio. Deus. Se eu vou rezar, se eu vou falar com Deus, eu preciso saber quem é Deus. Santo Tomás de Aquino, que dizem que foi a maior cabeça pensante do mundo, ele diz que ele não conseguia descrever ou falar quem é Deus. É impossível. E ele escreveu um tratado, a Suma Teológica. E quando ele terminou de escrever, ele teria dito que é impossível falar sobre Deus. E foi palha tudo aquilo que ele escreveu. A igreja fala a mesma coisa. Deus é um mistério. Tem pessoas, eu tenho amigos que não acreditam em Deus, não querem saber de Deus porque não entendem como Deus permite a maldade no mundo. Nós não vamos entender nunca. Deus é um mistério. Então, ele está além das palavras. E se ele está além das palavras, é o silêncio que vai poder permitir que nós façamos esse contato com Deus, não é? Existe um livro intitulado A Nuvem do Desconhecido, que foi escrito por um místico. E esse místico disse que é impossível, nós podemos falar sobre Deus dizendo quem ele não é. Santo Tomás de Aquino fala a mesma coisa. Nós não podemos dizer quem ele é, podemos dizer quem ele não é. Não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Eu gosto muito de uma história que traduz um pouco quem é Deus. Conta-se que uma senhora estava tendo visões e ela foi se aconselhar com o bispo como ela deveria fazer. E o bispo partiu do pressuposto que, não sei o que ele achou dela dizer que tinha visões, porque não é comum ter visões. Mas ele teve uma ideia genial. Ele falou, olha, na próxima vez que Deus aparecer para você, você vai perguntar para ele quais são os meus pecados privados, meus pecados particulares. Ela falou, tá bem. E na próxima vez, na vez que Deus supostamente apareceu para ela, ela perguntou, disse, o bispo mandou perguntar quais são os pecados particulares dele. E sabe o que Deus respondeu para ela? Vai dizer para o bispo que eu não me lembro desses pecados. Esse é o nosso Deus. Ele não tem registro, ele não tem diário. Não precisa, não é? Imenso, infinito, misericordioso, e quaisquer palavras que a gente possa dizer não vão traduzir quem é Deus. Os orientais, eles têm 1000 nomes para Deus, 1000. Eles dizem, a minha rocha, meu refúgio, meu Senhor, meu Deus, meu consolo, e por aí vai, né? Então, não dá para descrever Deus. O que aproximadamente pode definir quem é Deus? E que nós também, infelizmente, não entendemos. Eu me lembro de ter ouvido uma palestra e o padre dizia, sabe o que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras falam sobre Deus, né? Eles dão uma pista sobre Deus, dão uma pista. Você sabe que é uma pista, não é? É um rastro de Deus, não mostra Deus para nós como Ele é. E até há uma comparação também que dizem que existem, por exemplo, você vai para uma cidade como São Paulo, e existe uma tabuleta indicando, ali é São Paulo. Aí quando você chega na tabuleta, você fala, isso aqui é São Paulo. Claro que não é. A tabuleta não é São Paulo. É uma indicação de onde é São Paulo. Os orientais dizem assim, quando um homem, um sábio, aponta a lua, o ignorante, o bobo, olha para o dedo. Então Deus está lá. A Bíblia é uma indicação de Deus. E a frase mais bonita que eu já ouvi
sobre a Bíblia é um livro de amor. Nós sabemos que muitas vezes os católicos brigam com os crentes brigam com os católicos sobre um texto da Bíblia. Não é para brigar em cima da Bíblia. A Bíblia é um livro de amor. Então nós estamos destruindo o simbolismo, o significado da Bíblia quando nós queremos convencer o outro de outra religião que nós estamos com a verdade. O mesmo texto bíblico pode provar a favor e pode provar o contrário. Então, pegar um texto para brigar não tem sentido. Então, essa é a razão pela qual o silêncio nos leva até Deus. Nós temos muita coisa ainda para falar e não vamos esgotar num bloco. E daí, padre, que o senhor tem a acrescentar? E sobre a Bíblia é a canção de Deus. A Bíblia é um trompete de Deus. A Bíblia é o violão de Deus. Quando estamos ouvindo um violão, pessoas cantando sobre Cristo Jesus, nós ficamos em silêncio. Nós ficamos em silêncio ouvindo. Nós passamos tantas horas, tantos dias, tantos anos multiplicando em silêncio. Silêncio é uma parte maravilhosa de nossa vida. Vamos ver mais um pouco. Esse livro que nós vamos mostrar, Relaxe Viva Feliz, é resultado de muitos e muitos anos de um curso de relaxamento que Padre Haroldo e eu demos. 27 anos de curso, mais ou menos, não é fácil. E viajamos pelo Brasil todo e as pessoas pediam uma coisa, algo escrito para aprenderem a relaxar. Então, nós escrevemos, aí tem nesse livro há uma série de exercícios de relaxamento. É uma introdução a quem não sabe ou quem quer se aprofundar no relaxamento. E depois que aprendeu, daí relaxa sozinho. Se você quer aprender a relaxar, adquira o nosso livro pelas edições Loyola, se chama Relaxe e Viva Feliz. E mesmo com o livro, algumas pessoas me escreviam dizendo: eu li, mas não sei como praticar o relaxamento. Então nós gravamos dois CDs, um que do mesmo lado que é CD, relaxamento físico, e do outro lado relaxamento mental. E mais um outro CD para melhorar a nossa saúde. A gente relaxa mentalizando uma saúde melhor. E do outro lado, uma projeção de luz para o nosso corpo, para também melhorar a saúde. Então, estão recomendados aí os dois CDs e o livro. Vamos agora fazer o nosso relaxamento. Põe-se numa posição confortável e a gente recomenda cada vez fechar os olhos para não ter distrações, colocar-se numa postura confortável. E a melhor postura é a postura ereta, a coluna ereta, olhos fechados e prestando atenção na respiração. O que quer dizer prestar atenção na respiração? Prestar atenção no ar que entra nas narinas e prestar atenção no ar que sai das narinas. Pode fazer isso 3 ou 4 vezes, conscientemente, preste atenção no ar que entra nas narinas e preste atenção no ar que sai das narinas. Os orientais dizem que a respiração é a nossa melhor amiga. Tendo um problema, estando ansioso, aflito, nervoso, feche os olhos e preste atenção na respiração. Ela acalma. Nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre Deus, a quem nós desejamos atingir ou chegar perto pelo silêncio. E quem é esse Deus? O nosso Deus.
A igreja diz: qualquer imagem que fazemos de Deus é mais diferente do que parecida. Uma maneira melhor, tão boa quanto o silêncio para chegar até Deus, são as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é uma história de amor. O amor de Deus para com a humanidade. Poderia ser plural, muitas histórias de amor, mas talvez uma história de amor seja mais representativa. É impossível sabermos quem é Deus. Santo Tomás de Aquino já disse isso. Só podemos dizer quem ele não é. Não podemos dizer quem ele é. Vivemos envolvidos nele, envolvidos nele, e nem nos apercebemos. É como a história do peixinho que estava procurando o oceano. E ele dizia: eu não enxergo o mar. Ele estava na água e não sabia como enxergar o mar. Que imenso é o oceano, ele dizia, só vejo água. Ou pelo silêncio, ou pela leitura da Sagrada Escritura. São algumas maneiras de, entre aspas, ver Deus. Dentro de poucos instantes eu vou pedir que você abra os olhos e vou passar a pagarou da palavra para ele fazer a conclusão. Vai saindo devagar. Eu vou contar até 5 e você vai abrir os olhos. 1, 2, saindo pouco a pouco. 3, quando eu disser 5, você abre os olhos, você abrirá os olhos, estará bem disposto, sentindo-se bem e melhor do que antes. 4, 5, olhos abertos, sentindo-se bem e melhor do que antes. Bom dia. Bom dia também. Quando o Dr. Anubio estava falando, eu estava pensando no silêncio de Cristo. Como vocês sabem, Cristo é o centro do universo, não só para cristãos. Quando for para a Tailândia, eles falaram Senhor Jesus, porque ele é profeta e um Buda, e o que é perfeito. Eles consideram Jesus como Buda. E na Índia, eles dizem, claro, não é a verdade, que como jovem, Jesus foi transportado à Índia e daí ele aprendeu tudo que ele ensinava. E Moisés também tem Jesus como o grande profeta. E a nossa fazenda, uma de nossas expressões mais forte, eu vivo não eu, Cristo vive dentro de mim. Eu vivo não eu, Cristo vive dentro de mim.
Se Cristo está vivendo dentro de mim, tem que ser em silêncio. Com música, violão, cantamos sobre Cristo. Mas quando a gente pensa em Cristo, meditando, orando o que Ele é em silêncio. E o maior exemplo, num sentido, que Deus deu, foi o exemplo de silêncio. Como? Você lembra que depois que Jesus foi batizado num simbolismo pelo João Batismo, Jesus foi para o deserto. Ficava 40 dias, 40 noites, em silêncio, sozinho, também em jejum. Mas não tinha nenhuma pessoa com ele, a não ser a Divina Majestade de Deus e o Espírito Santo, porque Deus é trino e quando anda Jesus, também anda no sentido que estou falando, no Espírito, Deus Pai e o Espírito Santo. Mas este trino, sentado um em outro, como fala Santo Tomás, ficava em silêncio no deserto com Jesus. E se vamos realmente entrar na vida de Jesus, viver com o coração dele quer dizer o amor que ele tem, a maneira em que ele pensa. O coração de Jesus mostra biblicamente a maneira em que Jesus pensava, fala na linguagem hebraica, ruor, o espírito, em grego é nous, mente. E daí, vivendo com Jesus, eu vivo não eu, Cristo vive dentro de mim, vivendo o coração de Jesus, a gente vive em silêncio. E também gosto de pensar sobre Jesus na montanha. Jesus foi à montanha à noite para rezar. E muitas vezes, quando nós não podemos dormir, não é uma boa oportunidade de rezar em silêncio com Deus. Foi um prazer ouvir a doutora Núbia falar sobre silêncio e reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.